Nem vi que estava acabando, ó. Nem vi que estava acabando o tempo da reunião aí, pessoal. Foi erro meu. Mas tá todo mundo aí já, todo mundo ligado já no movimento. Show de bola. Então, eu vou ter um Kφ ponto para minha prensa martelo e um Kφ ponto para minha prensa fricção. Eu vou usar esses valores aqui. Tá? Para os dois casos, o Φ vai ser igual e para os dois casos a temperatura vai ser igual. Ele sugere aqui 1.200 graus Celsius. Então, eu vou botar aqui em vermelhinho o que a gente vai calcular com os dados do problema. Tá? Isso é fornecido pelo problema. Esse aqui é o que a gente vai calcular. Então, aqui, temperatura igual a 1.200 graus Celsius. Normalmente, para isso, não precisa converter. Tá? Porque o material já é caracterizado em unidades do SI, né? Em unidades industriais, não precisa converter para Kelvin, esse esquema assim. 27,399 vezes Euler elevado na menos, mais ou menos, 0,00331 vezes 1.200. Tá, vou jogar direto na pilha aqui, vou jogar calcular direto. Tá, será que tá certo isso? 299 e botão 0. Edit. Ponto 00331. Agora foi. Aí. 0, tá, então, o que significa esse valor? Mais um aqui como arredondamento. O que significa esse valor? Significa que dessa tensão inicial, só pelo material estar 1.200 já caiu 50%, 51%, né, 61% da resistência do meu material. Só pela variação de temperatura. Agora, para a temperatura alta, pode ser que a velocidade de deformação influencie, né? Então, por isso que a gente leva os dois em conta. Leva os dois dados em conta. Esse cara aqui, vamos calcular quanto que ele dá. 1,2645 eu tenho vezes 0,9. De novo, né, esse aqui a gente sempre coloca ele em módulo, tá? Não vou botar negativo aqui, ó, 9808. Tá? Não vou botar negativo aqui, boto ele em módulo. Aqui, elevado na menos 0,0032 Euler na menos 0,0242 dividido por 0,989. Quer dizer, esse cara aqui, não lembro se ele é positivo ou negativo. Isso aí, 1,26. 1,26. Lá, 45, 46, 46. Tem mais casos decimais. Então, quer dizer, embora minha temperatura esteja alta e reduziu o meu KF, tá? O meu encruamento é elevado e aumentou o meu KF. E agora aqui, fica ponto para a prensa em martelo. Vou jogar na pilha. Ali. Ponto 7464 vezes o Φ ponto 33,3 elevado a 0,27. Isto. Eu vou jogar isso aqui na pilha, vou duplicar, vou calcular. Então aqui deu 1,65. E o Kφ ponto para a prensa fricção. Edit. Eu tenho 467. Eu tenho 1,629.
né? Então, seja, para prensa e martelo já é um pouco alta, tá? Aumentou 1.1, aumentou o meu KF, e aqui eu tenho 1.6, né? Aumentou né, de 1.1 para 1.6 a diferença de energia da tensão necessária para a deformação. Aí, feito isso, a gente vai calcular. Essa aqui é a parte mais difícil, tá, pessoal? É entender esse KF aqui da questão. Porque o φ vocês já calcularam um monte de vezes. E o φ ponto, embora eu enrolei um pouco, é só usar essa formulazinha aqui, ó. Então não tem mistério, também. Tá? E agora a energia, a gente está usando a letra T, né? T para prensa em martelo. Energia para prensa em martelo. Então vai ser a nossa fórmula KF, tá? Eu vou usar só o que tem de dado aí, vezes φ vezes o volume. Né? Ou seja, para a prensa em martelo, o KF da prensa em martelo, qual que vai ser? Não calculei aqui, né? Mas não tem problema, eu já vou puxar ele inteiro aqui, ó. Vai ser KF0 vezes KT vezes Kφ vezes Kφ.m. Né? Porque ele é diferente. Vezes o φ vezes o volume. Quanto que é o volume? Não sei, mas eu sei que é um tarugo. Está aqui o diâmetro inicial, está aqui a altura inicial, o volume é constante. Então vai ser, vou já botar os valores, 50 ao quadrado vezes π vezes 80 sobre 4. πd ao quadrado sobre 4 vezes a altura. Então, tudo isso aqui vai ser a minha energia do martelo. Vou botar os valores aqui para ficar um pouco mais organizado. 135,62 vezes o KT, 0,5161, vezes o Kφ, 1,2646, 1,2646, vezes o φ ponto para o martelo, 1,165, vezes a deformação, 0,9808. Aqui, tanto faz você usar positivo ou negativo, certo? Não é tanto faz. Um vai dar positivo, outro vai dar negativo. O que significa o trabalho negativo? Você teve que inserir o trabalho no sistema. Ele não gerou o trabalho. Você teve que ir lá e empurrar, né? Comprimir teu material. Não foi um trabalho gerado, ele foi um trabalho que você efetuou sobre o sistema. Vezes a nossa equação aí, vou até simplificar aqui. 20, 50 ao quadrado vezes π vezes 20. Vamos calcular tudo isso. Tem os valores mais, uns 35,62 mais cheios aqui na calculadora. 0,51, esse aqui eu vou usar. 0,26, esse aqui eu vou usar. Esse aqui eu vou usar. Minha deformação, por aqui também. Esse aqui eu vou usar. Isso aí. E eu vou usar 50 ao quadrado vezes π vezes 20. Aqui também é o volume. Pois é, aqui tem milímetro. Vamos usar em milímetros, depois a gente divide por 1000. Eu vou usar a deformação negativa, vocês estão vendo aí. Vou tentar botar mais visual ali assim. Então, primeiro o número de baixo, meu volume, está em milímetros cúbicos, não tem problema. Multiplicar pela deformação, pelo Kφ ponto, né? Pelo Kφ, pelo K da temperatura e pelo K0. Está aqui meu trabalho. Isso aqui eu não falei antes, tá? Mas aqui eu tenho megapascal, aqui é tudo adimensional, e aqui eu tenho milímetro cúbico. Vamos ver como é que ficaria isso então. Eu tenho Newton por milímetro quadrado, e aqui eu tenho milímetro cúbico. Então vai ficar, corta aqui, Newton milímetro. Então se eu dividir por 1000 dividido, dá 15.886, tá? Ou seja, o trabalho
para prensa e martelo, 15,89 kJ. Em unidades do SI. Para minha prensa e fricção, trabalho para prensa e fricção, mesma coisa aqui em cima, só vou mudar esse valorzinho aqui, ó. 135,62 vezes 0,5161 vezes 1,2646. Esse aqui é o cara que muda. 1,6, cadê ele? Aqui, 629. Vezes a minha deformação, 0,9808. Vezes o meu volume, 50 ao quadrado π. Sobre 4 vezes 80, né? Vezes 20. Estou fora da tela para vocês. Ali. Tá, então eu vou puxar aqui. Deixa eu botar aqui 135,62. Ali. O ponto 51. Repetir. Esse aqui eu vou repetir. Esse aqui eu vou repetir. Esse valor aqui. A deformação eu tenho lá aqui em cima. Perdão. Ali. Vou repetir. Opa, peguei errado, não, tá certo. E o meu volume. Ali a deformação última da pilha. 50, podia ter calculado duas vezes também. Ao quadrado vezes π vezes 20. Tudo isso vezes. Aqui meu volume. Tá? Em milímetros cúbicos de novo. Vezes a deformação, vezes o fator, vezes o fator, vezes o fator, vezes o fator. Tá ali o valor. De novo, dividir por 1000 para dar MSI, 22.216. Então, trabalho para prensa e fricção, 22,22 kJ. 22,22 kJ. O que eu poderia fazer aqui? Poderia fazer isso. Dividido por isso. Uma diferença de 40%, mais ou menos. Tá? Acrescentou ali um certo percentual. Eu fiz essa pergunta numa prova, só que eu fiz pedindo justamente quanto que a energia ia aumentar. E eu não dei muitos dados para os alunos, né? Só que a questão era só entender quanto que esse fator aqui aumenta. Ó. Porque essa proporção, ela vai ser igual a essa proporção. Esse percentual de aumento vai ser igual a esse percentual de aumento, porque aqui é tudo linear, né? Tudo multiplicação. Isso, por isso que eu falei que eu não concordo muito, tu tá com o livro... É que tu fez o curso comigo, né? Por isso que eu não concordo muito, porque se eu fizesse isso aqui em várias etapas, vamos mudar a pergunta, vamos mudar a afirmação. Se eu utilizasse um tarugo mais alto, tá? E com diâmetro menor, ele daria o mesmo volume, e vou deformar até 30 de altura. Tá? Só que a velocidade de deformação, ela é proporcional à altura final. Então, mesmo se eu mudar a altura inicial, pela fórmula mudaria a minha velocidade, mas não é isso que acontece. Tá? Tanto faz eu usar essa giratriz ou usar uma giratriz mais fina, a minha velocidade de deformação é instantânea para essa altura. Eu vi ali antes da aula que estava H0. Aqui. H0. VF sobre H0. Tá. Mas, não sei se é prepotência minha, né? Pela origem que vem o φ ponto, é muito mais lógico usar o H1. Muito mais lógico usar o H1. Porque aqui você está tratando do comprimento
instantâneo também, né? Então tem que usar o comprimento naquele instante. Então, forjamento, claro, eu passei umas outras formas para vocês, tá? Mas é só para a gente ver que a gente tem que cuidar com essa interferência da temperatura e com a interferência da velocidade de deformação, tá? Porque ela dá uma diferença significativa aí na nossa força, na nossa energia. Tá? Eu mando uma foto para vocês desse cara aí. Tá? Eu postei lá hoje a questão, perdão, a lista, a tarefa de hoje, tá? Eu postei a lista 3 para vocês entregarem já. E a lista 3, ela tem esse exercício aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Estava no meu exercício lista 3, acho que é esse aqui. Tá. E aí tem uma equação parecida com essa. Kf depende da temperatura, do φ e do φ ponto. Tá? Um pouquinho mais simples, mas é parecida com essa. Aí, pessoal, aqui a gente vai utilizar o método dos blocos, que é o que está descrito brevemente nesse slide aqui. Depois vocês vão... Depois eu boto a planilha também, que eu tenho. O que ele representa, né? Eu vou pegar minha peça completa e vou dividir em diversos tubos, tá? Porque essa peça aqui ela é cilíndrica, como a do exemplo aqui que eu fiz. Então eu tenho a linha 0, tá? O 1 eu vou ter uma peça cilíndrica, 2 eu vou ter um tubinho, 3 um tubinho, 4 um tubinho, 5 um tubinho, e por aí vai, tá? Cada um desses tubos tem uma altura diferente. Tá? Então, como ele tem altura diferente, o φ e o φ ponto vão dar diferentes para cada altura. Então, aqui a altura é final, né? φ e φ ponto. Então, variando o φ e o φ ponto, vai variar o Kf. Vamos ver lá. Cadê a fórmula? Aqui. Opa, aqui. Variando o φ e o φ ponto, vai variar o Kf. Então, a gente vai dividir essa forma, essa geometria, né, em diversas linhas, diversos tubos, e vai calcular para cada tubo o φ e o φf e o φ ponto, tá? Fazendo esse formato de Excel, de tabela, de planilha, certo? Para calcular o Kf de cada ponto aí, de cada ponto. A gente vai calcular o Kf médio, né, que ele utiliza. O que é o Kf médio? Entre o Kf1 e o Kf0, inicial da peça. E vai calcular aqui a pressão média, P', né? P' pressão média, com base nessa fórmula. Também aqui vai o H1, então vai depender da altura instantânea. Tá? O raio externo e o raio no ponto que vocês estão medindo. Por que isso, pessoal? Porque a gente viu que quanto mais para o centro eu estou trabalhando, maior a minha pressão, tá? Maior a tensão na altura aqui em Z. Tá? Maior a tensão em altura em Z. Então, no centro dessa peça, eu preciso de uma força maior, porque esse material ele tem que empurrar todo o material para fora da matriz. Esse que é o significado desse pico. E na bordinha da peça, aqui na rebarba, eu vou ter a tensão Kf médio, o Kf do meu material. Tá?
ver se vocês conseguem visualizar em algum lugar aqui. 14. Tá, o KF do meu material. Claro que aqui eu tenho uma altura bem pequenininha, então ele vai encruar um monte, tá? Mas a minha... Aqui ele não calculou, né? A minha pressão base vai ser bem parecida. Na bordinha, ela vai ser esse termo aqui, 0. E na bordinha, a minha pressão média vai ser o KF médio, né? Raio externo menos raio da posição. Quando esse cara é 0, tá? Esses dois aqui ficam iguais. Para não deixar vocês no mato, mais no mato, né? Eu gosto de largar os alunos pro mato. Ah, peraí. Deixa eu abrir lá no Excel que fica mais certo. Cadê? Método dos blocos. Só um pouquinho, pessoal. Enrolado aqui. Aí. Tá? Teve um aluno que já fez um bem esquemado aqui, tá com tudo meio parametrizado, tá? Eu vou dispor para vocês aí. Eu só vou zerar aqui algumas coisas para não ficar tão fácil assim, né? Mas tem alguém com dificuldades do Excel vai conseguir, enfim, já sai meio mastigado aí. As fórmulas aqui eu deixo elas, tá? Apago só os dados iniciais aí para vocês poderem... Perdão, deixei sem querer. Para vocês poderem sair de algum valor aí, tá? Então, o exercício 1 da lista é esse aqui. O exercício 2 é uma pesquisa na internet. Acho que vai dar bem tranquilo. Deixa eu compartilhar que não estou compartilhando. Aqui, agora sim. O exercício 1, então, é isso aqui. O exercício 2 é uma pesquisa bem tranquila. O exercício 3 vai ser a laminação que a gente vai ver, acho, ou na final da aula de hoje, ou na aula que vem, tá? Esse exercício, mesmo se a gente ver laminação hoje, não vai dar tempo de ver os exercícios, enfim. Tá? Eu só queria perder um tempinho nesse carinha aqui, nessa questão aí, só para explicar um pouco melhor para vocês, tá? Bom, a gente chegou a terminar aqui a parte de forjamento, né? Falamos da simulação, então aqui vocês vão ver que a rebarba vai ter uma tensão elevada, né? Isso vai ser confirmado aqui no método dos blocos de vocês, tá? Aqui na posição da rebarba, é onde você tem a maior tensão. Aqui a tensão, ó, 205, e aqui o resto 170, 117, perdão. Então, vai confirmar com essa figurinha aqui, né? Na rebarba vocês vão ter a maior tensão. Bom, defeito a gente não vai conseguir visualizar, mas a gente falou que o tamanho dessa rebarba tem que ser suficiente para preencher, para garantir, né, o preenchimento da tua cavidade. A gente falou um pouquinho de dobra, né? Defeitos de forjamento, tá? E basicamente é isso aí. Basicamente é isso aí. Bom, a gente fez esse exemplozinho aqui, tá? Vamos fazer a lista e aí vai surgir algumas dúvidas e a gente vai trabalhando nesse sentido. Tá? E aí hoje eu queria ver com vocês o processo de laminação. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho 25 minutos. Vamos ver o que dá aqui, depois a gente faz um intervalinho aí. Depois a gente depois a gente retoma. Tá? Então hoje... Perdão. Eu sempre brinco, né? Isso aprendi do meu professor lá da UX, o Ferrarini, uma figuraça. Trabalhou muito tempo na Tramontina, o Ferrarini, né? Muita experiência prática, enfim. E aí ele sempre comparava a laminação com o processo de fazer pão.
né, da nona lá de fazer pão. Então a gente tem 2 rolos, vou pegar um ponteirinho aqui, laser, aí. Tem 2 rolos, tá? Esses rolos, eles têm a função de tracionar o material, eles vão convidar o material e, ao mesmo tempo, eles vão gerar uma força de prensagem desse material. Então, esse processo de laminação, ele é utilizado em várias áreas da engenharia, né? Até no início do semestre tem um aluno ali, eu não sei se é o Fagner ou o Wagner, trabalha com materiais compósitos lá na Randon e se utiliza de rolos, tá? Deu um sinal de luz aí, deixa eu ver, chat, cadê aqui? Meu. Isso, Tecnonews aí, deu a luz aí. Utiliza de rolos para prensar material. Tá? Então isso, bom, laminação a gente utiliza, tá? Eu vi isso aqui também sendo utilizado para fazer chapas de MDP, né? MDF, né? Um pouquinho diferente, de madeira, né? Então você tem uma massa aqui de madeira e cola, enfim, partículas, né? Enfim, e elas são prensadas tudo por meio de rolos, tá? Mesma maneira. As prensas de jornais antigamente também, porque hoje em dia o jornal já está caindo fora da moda, né? Mas o jornal também ele era feito em prensa de rolos assim, né? E aí, esses equipamentos, os mais modernos, eles têm uma tecnologia de reversão, mas antigamente era muito difícil fazer essa reversão, tá? Então, você tinha que jogar o material, fazer um passe, jogar o material para trás e fazer outro passe. Na literatura ele explica que tem esse tipo de laminador. Hoje em dia a gente tem laminadores com reversão, né, controle automatizado. Então você aplica um passe, você pode voltar, inverter o sentido de rotação do rolo, né, tudo por inversores de frequência, volta e quantos passos forem necessários até a obtenção da espessura final. Tá? Uma outra forma, como isso aqui é difícil de inverter, e outra que as massas aqui são grandes, né? Então, mesmo que você consiga inverter, você gasta uma energia muito grande para parar um movimento e inverter um movimento. Tá? Isso tinha na Gerdau, não sei se aqui no Rio Grande do Sul ou lá em São Paulo, mas eles tinham bastante equipamentos de 3 rolos. Então, você faz um passe no rolo inferior, aí aqui a mesa ela bascula e você faz o passe pelo rolo de cima. Então, aqui, mantendo a mesma rotação dos rolos, você faz a ida e faz a volta. Faz a ida e faz a volta. E aí, 2 passes aqui. Se o teu material ficou pronto em 2 passes, beleza, já sai pronto e só alegria. Tá? A gente vai ver lá na frente que rolos grandes podem ser pode ser problema, e a gente precisa de rolos menores. Tá? Então, nesse caso D aqui, a gente tem um rolo pequenininho, de raio pequeno, tá? Só que esse rolo de raio pequeno ele não dá rigidez, então você tem um outro rolo que faz o escoro do rolo pequeno. Né? Então, um rolo de estrutural, tá? E o de contato. Né? E isso aqui é instável, tá? Pode se tornar instável quanto menor esse rolo aqui, menor a espessura da chapa. Então, eu posso ter um sistema planetário de rolos. Então, isso aqui é o que possibilita a laminação de chapas finas. Chapas finas, você precisa de um laminador desse tipo aqui, né? Cheio de rolos, o fino, escorando o fino e 3 escorando o mais grosso. Tá? Cilindros horizontais ou verticais, né? Dependendo do tipo de laminação. E aqui está mais ou menos um esquemático, né? Como eu tenho forças elevadas e torque elevado na fabricação. Isso a gente vê bem parecido com a máquina de pão da avó, né? Uma gaiola, um quadro, tá? Mancais, os cilindros ali, os mancais sustentando os cilindros, tá? Então, um quadro fechado ou um quadro aberto aí para
construção da máquina. Tá? E como o torque é grande, eu preciso aqui de um cardan, né? De um trevo, de uma ranhura ali, enfim, para fazer o acoplamento. Tá? Lá teve o pessoal lá que visitou a companhia do aço, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que viu, né, o processo de laminação. O Emerson, sei que foi, não sei se foi mais alguém da turma, eu até pedi na primeira aula, mas eu não me lembro mesmo. Que viu esse processo ao vivo aí. Se quiser complementar alguma coisa aí, abre o microfone e você falar alguma bobrinha também, abre o microfone e prende o grito aí. Deixa eu ver aqui se consigo abrir o chat. Não estou conseguindo ver o chat de vocês aí, vi que vocês piscaram. Outra apresentação. Eu vou tentar deixar o chat aberto aqui. Shift F5. Vai consumir um pouco. A pena que não dá para filmar. Bom, então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 rolos de laminação. Vou dar um contador aqui. 1, 2, 3, 4, 5 rolos de laminação. Tá? Cada um vai dar um ΔH, uma redução da espessura até o produto final. E aqui o material vermelhão indicando que ele está numa temperatura quente. Tá? Temperatura quente. Aqui tem o corte, né, bobinamento dos materiais, tá? Aqui tem uma vista da planta. Vou tirar essa janelinha aqui. Tem aqui a vista da planta, tá? Então, são máquinas, são plantas de grande porte, tá? Porque, enfim, é caro fazer, então você precisa ter uma produtividade muito elevada para se pagar todo esse investimento. O pessoal inspecionando, tá? Aqui tem uma laminação de uma barra quadrada, né? Esse é um processo mais simples, tá? Aqui de um aço especial aí, então, uma altura maior, né? Um aço para ferramentaria, enfim. E aqui tem a planetária, tá? Para a laminação de chapas finas. Uma representaçãozinha ali, aquela representação, né? E aqui está a máquina vista de dentro, tá? Normalmente você vai ver ela desmontada, né? Não vai ver ela montadinha. Assim. O que dá para fazer com laminação? Tá? Chapas, grande uso de chapas, né? Tem lá, eu tenho em algum lugar, vou ver se procuro no intervalo aí, mostro para vocês qual o consumo brasileiro, enfim, mundial, de aço. Né? E quem puxa muito esse consumo é o mercado de aços planos, né, de chapas, tá? Mas além de chapas, a gente consegue barra chata por esse processo, consegue alumínio xadrez, né? Na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre isso, barras, né, matérias-primas diversas, produtos perfil I, perfil U, opa, deu uma piscada aqui, perfil I, perfil U, cantoneira, aqui, perfil I, perfil U, perfil T, cantoneiras e vergalhões. Eu tenho 6 minutos. Bom, então já fazendo uma ligaçãozinha aí, quando a gente tem um prédio e o prédio pega fogo, né? Chama os engenheiros lá para eles avaliarem, engenheiro civil normalmente, tá? O engenheiro civil ele avalia e tenta estimar a que temperatura chegou o prédio, né, a região de incêndio. Se a temperatura passou a 1000 e poucos graus, tá, o prédio é condenado e você tem que demolir o prédio. Então, o que tem a ver essa temperatura, pessoal? Tem a ver com como que esse produto é feito, tá? Porque na construção civil, concreto armado, você tem o concreto, você tem o vergalhão. Tá? O vergalhão é obtido por processo de laminação a frio, ele é encruado o vergalhão. É um aço comum,
tá? Sem nada na especificação a mais, mas ele é encruado para aumentar a resistência mecânica. Então, esse processo de encruamento, você faz uma deformação a frio. Você desloca, né, o material naquela curva tensão-deformação. Quando a temperatura do prédio ultrapassa os 1.000 e poucos graus, 1.200 graus, 1.300 graus, não lembro certo qual a temperatura, for comprovado que, né, no foco do incêndio ou na base do prédio lá a temperatura ultrapassou a temperatura de recristalização do vergalhão, quer dizer que ele teve um processo de recozimento e ele perdeu a tensão de escoamento inicial que ele tinha. Tá? Então, ele perdeu aquela resistência que ele ganhou no encruamento, porque ele sofreu um processo de recozimento dentro da parede, tá? Não quer dizer, sofreu esse processo de recozimento e o prédio então é condenado porque ele não tem mais a resistência que ele foi dimensionado para. Foi dimensionado para. Essa tela cinza é eu falando aqui. Agora sumiu. Só um cantinho. Tá entendendo? Eu só queria mostrar os vergalhões aí para vocês. Tá? E esse aqui é o chat. Deixa eu tirar esse aqui também para não atrapalhar. Bom. Outro processo de laminação, tá acabando meu tempo, tá? Eu tenho só 3 minutos. Depois a gente faz um intervalinho, pessoal. Sei lá, aqui agora, 8h20. Demos um intervalinho até as 9, e depois a gente termina a nossa aula. 8h20, tem mais 3 minutos, é pouco. 10 para as 9, por aí, tá? A gente recomeça. Eu boto lá no grupo certinho para vocês. Outro uso de laminação é para roscas. Eu só tenho aqui a rosca de fuso, porque vocês vão procurar isso na internet, né? A rosca laminada, ela apresenta inúmeras vantagens sobre a rosca usinada. Tá? Além, claro, a principal vantagem para o meio industrial é o custo menor, porque aqui você não tem geração de sucata. 100% da matéria-prima vira produto acabado. Então, por um processo de laminação, com formação, você amassa aqui a rosca, tá? E você obtém a peça rosqueada. Então, esse aqui é um laminador, tá? De rolos, e tem um laminador plano também, que é utilizado para parafusos. Eu vou procurar umas imagens aí, depois a gente pode dar uma avaliada melhor. Tá? E aqui a grande sacada que eu deixo para vocês aí é a diferença do processo a frio para o processo a quente. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas na laminação isso é crucial. Tá? Por quê? Normalmente o processo de laminação, tá? Nesse caso aqui, talvez nesse caso aqui, talvez nesse caso aqui, o processo de laminação ele é utilizado para processos posteriores, seja estampagem, seja dobra, né? Seja a laminação, seja forjamento. Então, se eu vou utilizar um produto para um processo posterior, eu desejo que esse produto tenha ductilidade para poder dobrar, estampar, fazer qualquer coisa no meu produto, tá? Ele tem que ter ductilidade para resistir. Então, eu vou escolher o processo a quente, uma laminação a quente. Ah, mas não tem laminação a quente. Não, tudo bem, mas o pessoal mantém o grão mais intacto do teu produto. Se você está interessado no produto final, como é o caso do vergalhão, eu desejo um grão fino, tá? Um grão refinado e alongado no sentido do comprimento. E como eu prenso, tá? Faço uma força nesse sentido, meu grão fica prensado, alongado também no mesmo sentido. Tá? Então, eu gerando, enfim, né, um produto resistente, porém não tão dúctil.